Diz assim a palavra do Senhor: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra que foi inspirada. E nesse texto, ao evangelista Lucas, obrigado porque ela fala aos nossos corações e é verdade do Senhor para as nossas vidas. E que através dela possamos ser ensinados, encorajados e edificados nessa manhã. Oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu não sei quem aqui assistiu na década de 80 e 90 uma série muito conhecida que se chamava Alf. O Alf, ele era um extraterrestre do planeta Melbach, e o planeta Melbach era um planeta curioso, tinha 2 sóis, um céu verde, segundo o relato do próprio Alf, e eles não conheciam a noite. E a moeda que vigorava em Maomé era fios de algodão doce. Até que um dia a nave espacial do Alf cai na garagem da família Tanner. Mas a verdade é que Alf era um desastre. Tanto que o subtítulo da série era Alf, teimoso. Porque ele tinha hábitos e comportamentos completamente distintos e diferentes dos humanos. Inclusive na série nós vamos ver que esses comportamentos frequentemente colocavam a família Tanner em situações difíceis. Alf era realmente teimoso e um grande desastre para o convívio terreno. Por exemplo, um dos hábitos estranhos e esquisitos de Alf é que ele tinha um apetite voraz, ele comia flores, comia insetos, porque o Alf dizia que os habitantes de Melmac tinham 7 estômagos. Inclusive na série a gente vê ele comendo as almofadas da família, e ele nutria um grande apetite pelo gato Luke da família. Porque no planeta dele, os gatos eram uma iguaria assim especial. E causavam um constrangimento e uma grande dor de cabeça, porque esse comportamento do Alf causava um grande caos na casa. Comida desaparecendo repentinamente. E essa necessidade constante de proteger o Luke causava problemas na família. Um outro hábito de Alf era a falta de respeito pelas regras e normas humanas. Muitas vezes o Alf desconsiderava completamente a ordem dos Tanner de não atender o telefone, de não sair de casa, porque ele mesmo não estava nem aí ou ignorava o problema que poderia causar a essa família se as autoridades descobrissem que um extraterrestre estava ali morando naquela casa. Alf também ele tinha um humor sarcástico e por vezes a sua fala não tinha filtro nenhum, que causava grande constrangimento e muitas vezes as suas falas eram inconvenientes e ofensivas e causava momentos embaraçosos também à família Tanner. Alf ele tinha uma curiosidade compulsiva. Ele mexia naquilo que não era dele.
Ele não sabia como usar certas tecnologias e algumas vezes trouxe apagão à casa. E uma vez até mesmo chegou a incendiar alguns cômodos da casa. Alf, ele tinha também a mania de colecionar muitas coisas inúteis, deixando seu quarto e a casa por vezes bagunçado. Mas o que nós vamos ver ao longo da série é que Alf começa a se adaptar à vida dos Tanner, e ele pouco a pouco se torna parte dessa família, mudando inclusive os seus hábitos de extraterrestre de outro país. Irmãos, esse comportamento do Alf é o que nós vemos muitas vezes ilustrado na vida cristã. Ainda que Alf seja uma história fictícia e por vezes bem-humorada, e é uma série muito bem-humorada, é para você dar risada, mas essa história ela ilustra também aquilo que acontece na nossa vida, porque todos nós, como hábitos antigos, incompatíveis com o novo ambiente da fé, como isso pode causar sérios conflitos? A vida cristã é uma vida nova. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, uma nova identidade é nos oferecida, porque a nossa vida agora passa a ser centrada em Jesus Cristo. E nem sempre essa adaptação é muito fácil, tal como a adaptação do Alf na família dos Tanner era difícil. A nossa vida se adaptando à família da fé também tem os seus desafios. E nessa manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar através dessa palavra esse desafio daqueles que se entregam a Jesus Cristo em recebendo uma nova identidade de vida, respondendo a esse chamado em fé e arrependimento. A mensagem de Cristo passa a nos dar uma transformação. E nós precisamos e passamos a viver livres das antigas amarras culturais que resultavam em morte. É uma nova língua, hábitos e comportamentos, estilo de vida que nós vamos aprendendo dia após dia. Quando nós olhamos o texto do capítulo 2 de Lucas, nós vamos ver algo interessante. Aquela igreja que contava com um pouco mais de 120 pessoas, do dia para a noite, passa a ter mais de 3.000 pessoas. Em Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver o Espírito Santo descendo sobre um grupo menor, e depois, através da pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se arrependem, professam a sua fé, e elas são batizadas. Imagina, meus irmãos, como foi desafiador para essa igreja discipular 3.000 pessoas, ensinar 3.000 pessoas, ter comunhão com 3.000 pessoas. Eles não estavam preparados para isso, mas mesmo assim o Senhor fez. Da mesma maneira que nós, da primeira IPI de Bauru, talvez não estejamos preparados para receber tantas pessoas como nós temos recebido ultimamente. Em poucos anos, nós quase que triplicamos o nosso tamanho. Para você ter uma ideia, se todos os membros da igreja resolvessem vir em um domingo no culto, ficaria muito mais do que a metade para fora da igreja. Imagina como é o nosso desafio: discipular, ensinar, caminhar e ter comunhão com todos. E Lucas, ele abre uma janela para nos mostrar como era o dia a dia desse povo. Como era o dia a dia dessa igreja e como esse dia a dia da igreja deve reverberar nos nossos dias hoje. E quando nós olhamos a igreja primitiva, às vezes nós temos um olhar de glamour, mas a verdade é que essa não era uma igreja perfeita. Essa era uma igreja que continha pecadores tentando viver juntos, assim como nós. Isso é uma coisa que nós não podemos nos esquecer nunca. Nós da primeira IPI, nós somos pecadores tentando conviver. Somos pecadores, pessoas falhas, homens e mulheres com problemas, dificuldades,
e nós estamos tentando caminhar juntos. E o texto que nós lemos, ele começa com alguns ensinos e algumas informações importantes para a nossa vida. E a primeira delas, Lucas ele vai destacar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E essa é a primeira grande lição dessa manhã para as nossas vidas. A doutrina inevitavelmente é a nossa língua nova. Tudo, meus irmãos, começa com o ensino das Sagradas Escrituras. Em João, capítulo de número 17, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, na sua oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe outro meio, ou outro caminho, ou um atalho que nós possamos ser santificados e aprender a nova língua do reino de Deus, que não seja o caminho do ensino das Sagradas Escrituras, o caminho da doutrina. Muitas vezes você e eu já temos ouvido, ou já ouvimos em algum momento, que o que importa é o amor, o que importa é o serviço. Mas o que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras é que tudo aquilo que nós podemos expressar uns aos outros, seja amor ou seja serviço, ou seja até mesmo a comunhão, inicia primeiro com o ensino das Sagradas Escrituras. A primeira coisa que eles estavam perseverando era na doutrina dos apóstolos, porque tudo aquilo que nós podemos experimentar e vivenciar com a igreja, começa aprendendo a doutrina. Começa a partir da Bíblia. Sem a Bíblia nós não temos referenciais seguros para seguir em nossa caminhada. E não tenha dúvidas, aquilo que faz uma igreja forte ou fraca é o apreço que ela tem pelo ensino das Sagradas Escrituras. O que faz de uma igreja forte ou fraca é o apreço que ela tem pelo ensino das Sagradas Escrituras, porque é justamente aprendendo de Cristo que nós somos fortalecidos e transformados. Irmãos, o interesse na doutrina é uma das marcas da igreja saudável. A igreja que não quer aprender, não tem interesse, ela não é uma igreja saudável. A igreja que fecha a Bíblia durante o sermão, a igreja onde um pregador, ele não parte do texto das Sagradas Escrituras, é uma igreja fraca e facilmente se desviará da palavra do Senhor. Por isso que a janela que Lucas está abrindo para nos mostrar como era essa igreja, a primeira igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Agora imagina esses 3.000 novos membros, procurando essas 120 e poucas pessoas que já eram da fé, já estavam no relacionamento com Cristo. 3.000 pessoas querendo saber mais sobre Jesus, perguntando para aquele grupo menor: quem é Jesus, o que ele fez, qual é o significado da cruz, qual é a sua autoridade, como assim ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E onde nós aprendemos essa doutrina, meus irmãos? Na Bíblia. Nós aprendemos essa doutrina na palavra do Senhor. E a credibilidade desse ensino são os próprios apóstolos, porque no verso 43 diz que esses mesmos apóstolos, não todos, note lá no texto, eram esses apóstolos que faziam sinais e prodígios, atestando que eles tinham essa autoridade apostólica, que o seu ensino e os seus escritos eram fiéis e verdadeiros. Mas aonde nós aprendemos essa doutrina?
na igreja, na comunhão entre os irmãos. E essa é uma palavra para nós, meus irmãos, porque todos nós temos ao menos 2 oportunidades de aprender ao longo da semana, juntos. Nós temos 2 cultos no domingo, nós temos um culto de quinta-feira. Além disso, você pode se inscrever no John Knox, você pode participar de um grupo pequeno. Nós temos 5 possibilidades na igreja para aprender e perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas o problema é que por vezes nós preferimos ficar em casa. Por vezes, ao invés de perseverar, nós preferimos trocar o culto pelo jogo de futebol do nosso time do coração. Choveu, fico em casa. Dormi tarde no sábado, fico em casa. Trabalhei muito a semana, fico em casa. Quando nós trocamos o perseverar da doutrina dos apóstolos por qualquer outra coisa, nós estamos fazendo uma escolha errada. Por isso, venha à igreja. Venha à igreja. Perseverar na doutrina significa participar. Buscar as oportunidades que eu tenho para aprender. Essa é a primeira coisa que Lucas está dizendo sobre essa igreja. Mas uma segunda coisa que Lucas vai dizer é que a vida dessa igreja envolve também comunhão. Eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, porque isso é muito comum. Mas eu vou ficar em casa, tem culto online, eu vou fazer tudo por lá. Mas se você fica em casa, você não vai abraçar ninguém, nem vai ser abraçado. Você não vai ver e não vai ser visto. Se você ficar em casa, você não vai conseguir conversar aquilo que aprendeu. Você não vai partilhar da ceia com os seus irmãos. Se você ficar em casa, você não vai ver o seu corpo crescendo, sofrendo, chorando e rindo. Se você ficar em casa, realmente você será encorajado, mas não vai encorajar ninguém. Se você ficar em casa, você será servido, mas não servirá ninguém. Se você ficar em casa, você vai aprender, mas não vai ensinar ninguém. Quando Lucas, ele fala de comunhão, ele não está falando que nós devemos dar as mãos uns para os outros, sentarmos ao redor de uma fogueira com marshmallow e cantar kumbaya. Não é isso que Lucas está dizendo. Lucas está dizendo que nós precisamos da vida dos crentes. Eu e você precisamos dessa vida em comunitária. Nós precisamos gastar tempo com o povo de Deus. Tanto no culto formal, quanto no momento informal, que nós vamos ver mais adiante. E o que o texto está dizendo, meus irmãos, é que isso não acontece da noite para o dia, leva tempo, necessita esforço, e é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que não rola vir à igreja apenas um domingo por mês. Ou um domingo sim, um domingo não. Nós precisamos estar juntos. Será que um dedo fora da mão, ele continua sobrevivendo? Se a gente cortar um dedo fora da mão, logo, logo ele vai apodrecer. Ele só tem funcionalidade, vitalidade, quando ele está ligado na mão.
quando os vasos sanguíneos, as tensões nervosas, elas estão circulando entre as suas partes. O texto segue, meus irmãos, e Lucas também vai destacar que a vida na igreja envolve participar da obra de Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E aqui o artigo definido no grego vai apontar para algo que acontece no culto. E Lucas ele vai falar aqui por 2 vezes partir o pão. Só que uma é diferente da outra. A primeira ele fala sobre a ceia. A segunda ele vai falar sobre as refeições em casa. E a gente vai chegar lá. Mas a vida na igreja, meus irmãos, envolve também participar da obra de Cristo. É se envolver com algo que acontece no culto, que é o partilhar do pão e do cálice. É o que nós fazemos na igreja uma vez por mês. E para nós, a ceia é mais do que mera lembrança. A ceia do Senhor constitui em vivenciar comunitariamente dessa refeição graciosa e misericordiosa que o Senhor compartilha conosco. Não é um ato que nós fazemos no automático, tampouco fazemos isso apenas como um ritual, um amuleto da sorte. Vou tomar a ceia para que nenhum mal olhado me pegue. Não é por isso que nós participamos da ceia. Mas nós fazemos isso porque participar da ceia, meus irmãos, é experimentar uma conexão misteriosa com Cristo através do partir da ceia, do pão, através do cálice com os nossos irmãos. É o prelúdio daquilo que nós faremos na eternidade. E é por isso que nós levamos muito a sério essa questão da ceia para as nossas crianças. É por isso que nós levamos muito a sério o fato de que apenas as nossas crianças batizadas é que participam da ceia. É por isso que nós levamos a sério que apenas os adultos que foram batizados e professaram a sua fé devem participar da ceia, porque Cristo precisa fazer sentido. E não é apenas um amuleto da sorte. Cristo precisa fazer sentido para a nossa família. A graça e a misericórdia dele precisa fazer sentido para participarmos da ceia. Entender que ele tomou o nosso lugar, que o sangue dele nos lava por completo. Mas não é só isso que nós vemos nessa janela que Lucas abriu, nessa nova identidade e nessa nossa nova adaptação. Porque tudo isso aqui é adaptação. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, no partir do pão. E outra coisa que Lucas coloca aqui muito importante é também a oração. A vida da igreja envolve oração. Igreja não é um clube social, não é o Rotary, não é o Lions. Igreja é um movimento contracultural onde nós vamos aprender doutrina, onde nós vamos ter comunhão e nós vamos orar. É onde nós vamos partilhar as nossas necessidades, porque seja cantar, orar, cear, aprender dele, tudo, nosso Jesus é o nosso ponto em comum, a nossa convergência. Nós oramos para alguém, em nome de alguém, do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós auxiliamos uns aos outros através da oração. Por isso nós não podemos subestimar jamais quando alguém diz, vou orar por você. Ou, na mensagem do WhatsApp, em oração. Porque às vezes, quando nós falamos assim, vou orar por você, ou estou em oração, é como que se fosse uma frase para encerrar assunto, né? Ah, vou orar por você. Tipo assim, não tem nada que a gente possa fazer. Pelo contrário. Não podemos subestimar o poder de Deus que age através da oração. Foi o próprio Deus que nos deu a oração como uma arma e como um benefício espiritual maravilhoso para que possamos compartilhar isso uns com os outros.
Jesus orava, Jesus ensinou os seus discípulos sobre oração, seus discípulos oravam, a igreja estava em oração. São os novos hábitos da nossa nova vida em comunidade, da nossa identidade. Não é fácil, mas ela se desenvolve. Também Lucas, no verso 43, ele vai dizer que essa igreja tinha temor. E o que é temor? Temor é aquele profundo senso e reconhecimento de quem Deus é. Nosso Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E nós somos o povo que precisamos ser marcados pelo temor do Senhor. Sem dúvida alguma, nós em nosso testemunho seríamos muito mais cuidadosos se nós entendêssemos de fato que Cristo está em nós através do seu Espírito Santo. Irmãos, quando a gente fala de temor e diz que em todos esses irmãos havia temor, Lucas está mostrando que o testemunho, ele é importantíssimo. Nós somos o outdoor de Deus para a igreja. E é por isso que nós temos um programa como o Assim Cremos. O Assim Cremos é a maneira da igreja conhecer aqueles que estão chegando. É a maneira daqueles que estão chegando conhecer a igreja, porque para a gente, testemunho importa. Testemunho é significativo, e aqui vale um recado para todos nós. Nós precisamos nos adaptar à cultura do reino e à vida no temor do Senhor. Sabe, se você quer continuar falando palavrão e xingando os outros da rua, e faz isso sem nenhum tipo de vergonha, faça isso, só que não diga que você é da primeira IPI de Bauru. Não diga que você é crente. Você quer continuar transando fora do casamento, pegando a mulherada ou pegando a homarada, faça isso. Mas não diga que é um crente ou que é membro dessa igreja. Quer xingar os outros na rua, quer ser alguém agressivo, violento, falar mal dos outros no trabalho, faça isso. Mas não diga que é daqui. Não diga que você tem um relacionamento com Jesus. Quando eu falo isso, meus irmãos, é quando isso é rotineiro. Quando não há mais temor. Quando não há mais vergonha. Quando não se fica mais corado por conta de um pecado. Porque o povo de Deus é um povo marcado por temor. Pecamos, vacilamos, uma hora ou outra escapa. Mas é o que João disse na sua carta: filhinhos, não pequem. Via de regra não é para pecar, mas se pecarmos, entretanto, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas para aqueles que são membros e aqueles que passam a se tornar membros da igreja, há uma responsabilidade de testemunho. Precisamos ser o povo marcado pelo temor. Mas também no verso 44 e 45, Lucas continua, através dessa janela, nos mostrando que a vida da igreja significa serviço e vida compartilhada. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Lucas, ele vai destacar mais uma vez aqui, irmãos, uma comunhão e uma generosidade absurda dessa igreja. Agora note um detalhe importante. Como fazer com que pessoas que antes eram avarentas comecem a compartilhar o que têm? Como fazer com que pessoas que eram tóxicas comecem a se relacionar? Como
é que faz para que pessoas que não suportavam estar umas com as outras, agora tinham tudo em comum com gente que era estranha? Como é que acontece isso, gente? Pessoas que até poucas semanas atrás estavam gritando Barrabás, porque é o mesmo povo de Jerusalém. Pessoas que estavam a favor da morte de Cristo e agora estão em comunhão e repartindo o que tem. Já parou para pensar que o povo dessa igreja, dessas 3.000 pessoas, grande parte deles estavam na praça gritando por Barrabás, semanas antes, e agora foram batizadas e creem em Jesus Cristo? Irmãos, em Cristo nós somos nova criatura, e nós não precisamos manter os velhos comportamentos, as ideias erradas. Quantas vezes nós estamos caminhando nessa comunidade, nessa família, ainda queremos manter velhos hábitos, pecaminosos, errados. Irmãos, na família da fé não há negros, brancos, mulheres, ricos, pobres. Tudo muda com a nossa nova identidade em Cristo. A maneira que nós olhamos uns para os outros, que nós tratamos uns aos outros. Tudo é família. Nós precisamos, através de Cristo, ter uma nova relação entre nós, porque a nossa comunhão, ela é um resultado direto da nossa comunhão com Cristo. O apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 1, ele vai dizer que se nós temos comunhão com o Pai e Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. A lógica e a verdade implícita aqui é o seguinte: se eu e você somos alguém que falamos que temos comunhão com Deus e com Cristo, naturalmente nós temos que ter comunhão uns com os outros. Essa comunhão com Deus, ela foi restaurada, portanto, isso precisa fornecer uma nova identidade para as nossas vidas. Eles compartilhavam aquilo que eles tinham, de modo que ninguém tinha falta de coisa alguma. A generosidade e a comunhão dessa igreja era tanta que eles se percebiam mutuamente. Como é que eu posso desfrutar de pão na minha casa, se eu tenho um irmão que não tem pão na casa dele? Como é que eu posso desfrutar de uma roupa, se o meu irmão não tem roupa? Irmãos, a Bíblia não está falando aqui de socialismo ou comunismo. Tem gente que usa esse texto para falar, está vendo, está falando, não é. Não havia ninguém regulando isso, não havia obrigatoriedade. Na verdade não havia nada, o que acontecia aqui era algo espontâneo. Não era Deus tirando dos ricos para dar para os pobres, fazendo com que quem não tem, tenha igual aos outros, não tem nada disso. O que a Bíblia está dizendo é que a comunhão era tão verdadeira, que eles se percebiam e se preocupavam mutuamente, estavam cuidando uns dos outros. Se você é meu irmão, se você é minha irmã, nós precisamos cuidar uns dos outros. Esses 3.000 que estavam gritando Barrabás, agora são recebidos como irmãos, tratados como irmãos e alvo de comunhão e generosidade. Generosidade. Quem recebeu misericórdia divina um dia na sua vida vai perceber que deve ser generoso. E isso deve mudar radicalmente quem nós somos. E Lucas vai caminhando para esse relato, dizendo também que a vida da igreja significa participar da vida um do outro. E essa é uma parte muito gostosa. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lembra que eu disse que por 2 vezes Lucas vai falar sobre pão? Aqui já não é a ceia, aqui é o pão que é partido nas refeições ordinárias, comunitárias e comuns do dia a dia da casa. Aquela turma em Jerusalém teve uma mudança de vida e agora eles estavam fazendo isso de modo alegre. Não era com dificuldade, com reclamação, nem com barganha. Já viu que tem barganha? Olha, vamos lá na igreja hoje.
Se for hoje, a gente não precisa ir no grupo pequeno nessa semana. Ah, então eu vou. Não, se for no grupo pequeno, você não precisa ir na igreja. Ah, então eu vou. Não, eles faziam, estavam juntos com alegria. Não havia dificuldade. Na verdade, quando há uma dificuldade no nosso coração desses relacionamentos, a gente tem que rever a nossa fé. A gente tem que rever como está a nossa vida com o Senhor. E o texto aqui está enfatizando o gastar tempo juntos e, acima de tudo, com comida na mesa. Isso é uma coisa que crente faz bem. Se tem uma coisa que crente faz bem, é comer. E a Bíblia, ela está incentivando a nós partilharmos da mesa juntos. É bíblico esse negócio de você combinar um jantar, um almoço, comer uma pizza com seus irmãos da igreja, gente. Quem falou que na vida cristã só tem luta, tem alegria? Vamos comer uma pizza juntos. Vamos assar uma carne junto, vamos fazer um miojo junto, mas vamos comer junto. Acabou o culto, combina com seus irmãos, vamos comer em algum lugar? Talvez você não saiba que seu irmão está em dificuldade, chame ele, abençoe ele. Fala, vamos lá, hoje é por minha conta. A Bíblia diz isso, nós devemos estar juntos para crescermos na fé. E quem fazia isso melhor do que ninguém? Jesus. Sempre que Jesus estava ensinando os seus discípulos, encorajando eles, fazia isso com comida. Nós precisamos nos encorajar e juntar as panelas, almoçar juntos, comer uma pizza juntos. Fica um encorajamento para você, tutelado e tutor, que as relações não sejam apenas por 7 meses de assim cremos, mas que elas perdurem. Lembre você da igreja de quem você já foi tutor. Lembre daquele irmão que às vezes nunca foi chamado para nada, não está nos nossos grupos de afinidade. Chame. Mas você, que às vezes fica escondido na igreja, mostre sua cara. Não saia da igreja dizendo, ninguém me recebeu, ninguém me acolheu, ninguém me chama. Chame alguém. Faça a sua parte também. Acabou o culto, vocês vão sair em algum lugar? Posso ir junto? E você tem base bíblica ainda para fazer isso. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas é por isso que nós estamos procurando cada vez mais ser uma igreja que não é ativista. Nós não temos culto segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Nós temos culto de quinta e de domingo. Inclusive quinta-feira, porque muitos dos nossos irmãos trabalham de domingo. E às vezes pode vir na quinta-feira. Porque nós precisamos ter tempo para partilhar. As programações que nós procuramos ter na igreja, elas são intencionais e cirúrgicas. Ela tem objetivo. Não é simplesmente, vamos lotar a agenda um do outro. Não. Nós queremos que a vida da igreja ela continue acontecendo fora da igreja. Como é que a gente vai ter tempo para comer junto, se você ficar na igreja enfiado aqui de segunda a segunda? Não. E por fim, meus irmãos, Lucas ele vai enfatizar no verso 47 que a vida na igreja significa fidelidade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvar a Deus, meus irmãos, é mais do que cantar, é dar glória a Deus, é obedecer a Deus. Como é que nós louvamos a Deus? É levantando as mãos na hora do louvor, é cantando, mas também é obedecendo. Melhor louvor que você pode dar ao Senhor é louvando a Ele. Que o seu louvor, como diz a canção, seja fruto do seu amor por Jesus Cristo. E o interessante é que essa fidelidade é o que fazia com que novas pessoas fossem acrescentadas a essa igreja. O texto diz que o Senhor lhes acrescentava.
Eles faziam tudo, mas quem acrescentava era o Senhor. E aqui existe uma coisa interessante, meus irmãos, porque hoje em dia, muitas igrejas, elas não se importam em ensinar a doutrina dos apóstolos, elas ignoram a seriedade do culto e sua simplicidade, deixam de lado o serviço mútuo e a comunhão, atropelam a comunhão com o ativismo e focam naquilo que apenas o Senhor pode fazer, que é acrescentar. Eu não sei se vocês sabem, mas vou contar uma coisa para vocês. Sabe quantas vezes o conselho dessa igreja, o seu conselho da igreja, orou para que essa igreja crescesse em números? Nunca. Nunca na reunião, eu não sei individualmente, obviamente que eu oro, a gente ora. A gente quer ver a palavra sendo pregada. Mas a gente nunca chegou e falou assim: precisamos orar para que essa igreja cresça em números. Precisamos ter uma estratégia para que a igreja cresça em número, para a arrecadação crescer, para que todos vejam o nosso nome espalhado na cidade. Não. O que a gente tenta fazer é não atrapalhar Deus, primeira coisa. E a segunda coisa é tentar ser fiel. E cuidar daquilo que a gente tem que cuidar para que Deus faça o que Ele tem que fazer. E que o conselho dessa igreja tem feito é zelar para que o ensino seja apostólico, seja bíblico, para que a igreja tenha comunhão, para que essa igreja não caia num ativismo. O assim cremos é para que a igreja possa se conhecer e a gente saiba quem nós estamos recebendo, e quem está chegando saiba quem nós somos, para que a gente possa ser fiel e ter temor. E o Senhor tem acrescentado, para a honra e glória dEle. Eu quero concluir, meus irmãos, encorajando a todos nós, mas especialmente vocês, novos membros da igreja. Isso não acontece da noite para o dia. Talvez você em algum momento já tenha desistido, talvez você, membro da igreja, já desistiu. Talvez você tentou aprender, mas desistiu, tentou desenvolver comunhão, mas desistiu, tentou se envolver, mas desistiu. Mas o texto começa com uma palavra maravilhosa: persevere. Persevere. Esse é o encorajamento para nós. Se adaptar a essa família, não a família só da primeira IPI, mas a família da fé, exige perseverança. Quando nós olhamos lá a história do Alf, quando você vai assistindo os episódios no fim da série, você vai percebendo que ele está muito mais parecido com a família que o acolheu. Aqueles hábitos foram sendo deixados um a um. E é isso que nós esperamos na nossa nova vida em Cristo. Que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, parte dessa família. E para isso nós precisamos perseverar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.